Frei Carlos Josafá morreu aos 99 anos e deixou um enorme legado para a igreja e para o país. Homem otimista e de sorriso fácil, teve inúmeras contribuições para a formação do povo de Deus. Nós vamos conhecer um pouco mais desse legado na reportagem que a Danusa Azevedo preparou para nós. Um pensamento radical, original e libertador. Foi desta forma que Frei Carlos Josafá Pinto de Oliveira deixou marcado na história um legado na humanidade e na teologia. O Frei Carlos Josafá, ele é mineiro de Abaeté e ele sempre fazia questão de registrar isso, né? Abaeté é uma cidade aqui no interior de Minas Gerais. E ele teve, né, uma formação familiar que, sem dúvida, influenciou toda a trajetória dele, né, como intelectual, né, e como militante, né, da justiça social. Então, desde casa, com sua mãe, né, teve uma formação muito sólida, né, nos princípios cristãos, né, e desde cedo ele manifestou a vocação, né, de seguir a vida religiosa, né, de se formar para ser sacerdote. Ele começou com os lazaristas, né, passou um tempo com os lazaristas, né, e depois conheceu a Ordem dos Pregadores, né, os dominicanos, e se aproximou então dos dominicanos e encontrou na missão, né, no carisma dominicano, o seu acolhimento, né, o seu espaço para desenvolver a sua vida como sacerdote, a sua vida religiosa, né? E o Frei Carlos, desde sempre, foi um grande estudioso, né, de teologia. Frei Carlos era um pregador contundente. Teve uma atuação crítica envolvida em causas sociais e movimentos políticos, mas sempre tinha uma palavra de animação e esperança. O Frei Carlos, ele aglutinava em torno de si essa juventude progressista, né, que se engajava de diversas formas e a partir de várias organizações nesse conjunto de mudanças. Então, eram estudantes organizados pela União Nacional de Estudantes, né, a Ação Católica, né, desde a juventude universitária, juventude estudantil, a juventude operária, né? E o Frei Carlos, por ser, né, um grande estudioso da teologia, da doutrina social, né, e fazer um olhar sobre a realidade brasileira a partir dessa profunda reflexão teológica, os jovens que eram cristãos se identificavam muito com ele, né? E ele era um pregador muito vigoroso, né? Até os seus últimos anos, né? A sua pregação sempre foi muito incisiva, muito forte, muito fundamentada teologicamente e muito conectada aos problemas da realidade. Então, o Frei Carlos foi juntando essa turma. Frei Carlos Josafá, já nas décadas de 50 e 60, engajava e muito a juventude. E como assessor da Juventude Universitária Católica, ele conduzia cursos que reuniam muitas pessoas. Todo o conteúdo desse material ele reuniu em um livro que foi lançado pela primeira vez em 1962 e ganhou uma reedição no ano em que o Frei completaria 100 anos de vida. É justamente esses cursos que são o material, né, que ele sintetizou no livro Evangelho e Revolução Social, né, que eu aproveito para mostrar aqui. O curso é uma síntese desses cursos, né, que eram sempre muito dialógicos, né? Então o Frei Carlos está também muito sintonizado com a pedagogia do Paulo Freire, né, de que o diálogo é o que produz conhecimento novo, e conhecimento novo necessário para a transformação da realidade, né? Então, esses cursos aconteceram em 1960, 61, o livro sai em 62, né, e a segunda edição, que é a definitiva, é de 1963. O golpe militar foi dado em 1964. Desta forma, um ano antes, Frei Carlos saiu do Brasil e partiu para o exílio. A medida foi uma proteção ao Frei que veio da Ordem Dominicana.
Frei Carlos era fundador de um jornal que incomodava e muito os militares. Esse jornal reuniu muitos dos jovens que participavam dos cursos com Frei Carlos. Eram os que trabalhavam, né, como repórter, como jornalista, como articulistas, né? O Brasil Urgente era um semanário de circulação nacional, né, e que incidia justamente sobre a denúncia dos problemas que o Brasil vivia, né, e anunciando caminhos possíveis para a superação desses problemas. Na Europa, Frei Carlos não parou. Estudou na França, foi professor na Universidade de Friburgo, na Suíça, e construiu uma carreira acadêmica brilhante, que foi essencial para o retorno dele ao Brasil e a mensagem de sua obra literária de teologia de libertação no país, que foi contextualizada para os dias atuais. Adicionalmente, a gente colocou uma pequena nota biográfica do Frei Carlos e uma bibliografia seletiva também do Frei Carlos, para que esse livro possa ser um convite, né, ao leitor e à leitora, para que, a partir desse livro, se aprofunde, né, na vastíssima obra do Frei Carlos, que tem textos que são interessantíssimos, né, sobre ética e economia, ética e comunicação social, né, relacionando Tomás de Aquino e Paulo Freire, né, enfim, a reflexão do Frei Carlos sobre Bartolomeu de las Casas é seguramente talvez a mais importante que se tem notícia, né? Ele tem várias obras sobre Frei Bartolomeu de las Casas, a questão indígena na América, né? Enfim, é uma vastidão a obra do Frei Carlos.